existe uma corrente que diz assim, ó, vai lá e aporta um pouco todo mês. É bom, eu acho muito coerente. Agora a pergunta vai aportar onde, né? Então, tem, por exemplo, algumas casas de análise que dizem o seguinte, olha, cara, compra dólar, não importa se ele vai subir ou se ele vai cair, porque no médio e longo prazo não vai fazer muita diferença. Aí eu te faço uma pergunta, bom, eu tô vendo que existe uma deterioração nos indicadores econômicos. Eu tô vendo que a gente vai ter, eventualmente, uma diferença aí. Eu não acho que a bolsa, eventualmente, americana, eu acreditava que ela ia cair. Por que eu vou comprar um VB11, por exemplo, colocar minha grana atrelada ao dólar, atrelada a empresas que eu acho que vão cair nesse modelo? Decisão é minha. Eu não fiz, esperei cair. Né? Então, você entender mais do que simplesmente executar uma decisão, te dá essa capacidade. Né? Bom, aonde, por exemplo, agora, dólar a R$5. R$5 é bom ou ruim? Vale a pena dolarizar ou não? Eu acho que sim. Né? Por quê? Sei lá, eu olho, fiz as minhas análises, acho que faz sentido. Então, você tem a condição de ir lá começar a dolarizar. E aí, você começa a construir um patrimônio. E quando você começa a pensar em termos de portfólio, tem um outro grande benefício, que a história é o seguinte. Quando a gente teve os problemas de 2019 e 2020, cara, tudo que era variável caiu muito. Né? Agora, só que o dólar, o que ele fez? Disparou. Se você tem um portfólio, você tem paz de espírito para falar assim, bom, eu perdi de um lado, ganhei de um outro, eu vou recompor isso, porque dado que a economia é cíclica, ela tende a se removimentar em algum momento, né? Então, esse tipo de decisão foi que começou a fazer muito mais sentido para mim. Que tipo de informação e conhecimento, que leitura eu estou tendo do mercado, com que pessoas eu posso trocar para entender qual a visão delas, quais são os cenários possíveis, e aí alocar o meu portfólio. E foi na época que eu ganhei mais dinheiro. Não foi operando que nem um maluco, tendo um montão de robô, 24/7. Todo dia eu acordava e olhava o celular para ver o que aconteceu na madrugada, porque Forex não parava. Sim. Eu vejo que assim, para as pessoas que têm um outro trabalho que não é do mercado financeiro, na maior parte das vezes o que funciona é aquele aporte sistemático, né? O dollar cost averaging, né? Você vai fazendo ali pouco por mês, tudo mais, sem... E aí, no longo prazo, a coisa funciona bem. Mas eu vejo também dessa forma, quando você começa a ter leituras de ciclos econômicos, os ciclos econômicos eles são razoavelmente longos, te dá tempo para aquela pessoa que não tem tanto tempo para o mercado financeiro, dá tempo dela maturar as opiniões. Então, se ela conhece de ciclos de mercado, sabe fazer leituras macro, ela consegue ter ajustes mais precisos. Exato. Né? Então, tô numa baixa aqui do mercado, baixa de ciclo de crédito, baixa de ciclo do mercado de uma maneira geral. O que acontece? Quais são as características? Como é que eu me posiciono? Porque isso aqui é cíclico e vai voltar. Né? Vai para o outro lado da balança e depois vai voltar de novo. Isso aí demora anos para acontecer. Então, te dá tempo para maturar opiniões, de mudar, fazer ajustes nos seus aportes, no portfólio, que é basicamente isso que você está comentando aqui, né? E vou dar um cenário aqui super realista, um exemplo mega prático desse tema. Cara, é factível uma economia com juros negativos por muito tempo? Uma economia padrão. Eventualmente você pode dizer uma ou outra, mas assim é factível. Brasil, então? Sim, é brincadeira. Sim, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu sei que em algum momento esse juros ele vai subir, esse valuation das empresas vão trocar de patamar. Porque tem uma outra coisa aqui, assim, ó. Dinheiro na perpetuidade, cara, é um negócio espantoso. Qualquer número que você bota no Excel, ele vai fazer assim, pau. Ele vai voar. Sim, né? Muda demais. Ele muda demais. Então, você tem uma taxa de juros negativa, te dá um valuation X, né? Na perpetuidade. Cara, quando essa taxa de juros voltar, o que vai acontecer com essas empresas? Né? Então, a gente vê historicamente, por exemplo, no Brasil, empresa de varejo sofre, quebra. Historicamente, quantas não existem mais, a gente conhece? Sim. Né? Mesbla, Mapping, sei lá. Né? Então, por quê? Cara, não é fácil lidar no Brasil
não é fácil lidar com a taxa de juros que a gente tem, e é uma certeza, ela precisa ser alta, porque o governo precisa pagar a conta. Sim. Né? Então, eu tomei decisões baseado nisso. Podia estar errado? Claro, podia. Alguém pode falar assim, não, tem, sei lá, alguns países têm taxa negativa há muitos anos. Bem, mas o Brasil se encaixa. Estados Unidos se encaixa. O componente cultural é muito importante, né? A forma como as pessoas consomem, as aspirações mesmo da população, enfim, tudo isso é muito importante. Mas eu não acredito também nesse patamar de juros negativo. Nós tivemos aí recentemente um cenário um tanto conturbado, né? Muita gente chegou à bolsa no all-time high, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Agora que está popularizando o mercado americano, muita gente entrou na alta, e o problema na interrupção de aporte está justamente que esse cara agora está marcado na alta histórica, né? Então, não tenho devida ciência para avaliar, olha, ok, eu comprei errado, o que eu faço agora? Então, a recorrência, a gente sempre diz que é uma forma de proteção, até que um nível técnico mais adequado seja alcançado e o investidor consiga fazer eventuais manutenções. Mas a gente tem observado isso, né? A Bolsa Americana recebeu uma paulada de brasileiros nos últimos anos. E, porra, antes da pandemia, cara... Cara, e vou te fazer uma pergunta. Esse aí, de novo, método de observação. Não tenho nada contra quem investe lá fora, eu acho isso muito legal. Já investi em empresas americanas, mas eu faço uma pergunta assim, você acha que o nosso mercado está mais barato ou o deles está mais barato, né?